vir para Aracaju e, concomitantemente com os trabalhos da infância, eu me realizava muito com os trabalhos relacionados ao idoso e à pessoa com deficiência em nosso socorro. E eu resolvi aceitar o desafio de suceder a doutora Maria Lilian Mendes Carvalho, e estou há quase 2 anos na promotoria da infância, um trabalho totalmente novo para mim, com muita parte processual e também muita parte administrativa com os PROEGs, que são os procedimentos que acompanhamos no dia a dia, com as questões relacionadas a criança em situação de risco e os processos de adoção, né? Muitas vezes verificando processos lindos de adoção, feitos da forma que a lei prevê, né? Já vi pessoas adotarem maiores de idade e se emocionarem com aquele momento, porque a relação socioafetiva, o amor puro e verdadeiro, né, sendo demonstrado naqueles momentos. Já tive muitas oportunidades de questionarem como você vai explicar para seu filho que não seguiu a forma correta prevista em lei para adoção. É um questionamento duro, né? E quem sou eu para julgar quem também adotou sem seguir o que o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente prevê hoje? Eu não estou aqui para julgar, eu não estou aqui para questionar, eu estou aqui para dizer simplesmente que o melhor interesse deve ser sempre o da criança. É isso que eu tenho seguido, esse norte, no dia a dia dos trabalhos da infância e adolescência, mas primando e sempre falando da importância de seguir os aspectos legais da adoção, de se fazer habilitação para adoção, de se seguir os ditames da adoção, de saber que a adoção é um ato de doação, é um ato de fazer e acolher o próximo, porque muitas vezes o que observamos é que as pessoas sempre demonstram a vontade de se realizar. Eu quero adotar porque eu tenho ouvido muito isso. Eu quero adotar porque eu preciso realizar o meu desejo de ser mãe, o meu desejo de ser pai. E eu pouco ouço, eu quero adotar porque eu quero fazer bem ao meu semelhante, que eu quero acolher. Essa é uma questão que as pessoas precisam trabalhar, né? Essa questão de querer fazer pelo próximo e não somente se realizar. Se realizar é uma consequência, mas pensar em realizar o amor que o próximo precisa. E aí nós observamos o perfil de crianças que passam de 5, 6 anos, né? Vamos colocar 8 anos, dificilmente são colocadas em uma família substituta. 10 anos, raríssimos. Maiores de 12 anos, dificilmente. E ainda vejo jovens com 16 que sonham que uma família substituta os abrace, né? Eu me lembro que, eu acho que eu comentei até com Kalina, as situações em que pessoas, um clube de futebol tomou iniciativa, pediu autorização no estado de Pernambuco e divulgou o nome de crianças que queriam e sonhavam em serem colocadas em uma família substituta, né? Nós precisamos ser, eu entendo que nós precisamos ser criativos em relação, principalmente aos adolescentes que estão nas casas lares, que estão no Caçula Barreto,
e que podem ser adotados e que não encontram uma família que os queiram. Eu acredito que nós precisamos pensar em iniciativas inovadoras, né? É muito importante que se dê oportunidade a esses jovens de terem um sonho de uma família substituta, de muitas vezes terem uma mãe ou um pai que nunca tiveram, de encontrarem o que eu vi nesse instante, o abraço que Érica estava recebendo ali, né? Tem coisa melhor do que o filho abraçar a gente, né? Do que a gente abraçar o filho, né? Isso é muito importante. Os aspectos legais da adoção, né? É necessário que os pais, quando não estão destituídos do poder familiar, autorizem a adoção ou que tenham o poder familiar destituído e estejam disponíveis para adoção. Observado no andamento do dia a dia do Juizado da Infância e Adolescência, uma celeridade em relação às situações das crianças que são acolhidas e que existem uma ação ou já tem a destituição do poder familiar. Esta semana, eu vi uma das maiores emoções da minha vida. Um casal que disse que estava se sentindo plenamente feliz. Primeiro, porque cumpriram todas as regularidades que a lei previa e que tiveram todo tipo de proposta de como adotarem de forma irregular e receberam do juizado a chancela final da adoção. Foi uma das melhores sensações que eu já tive na minha vida, de ver um casal que seguiu o rito legal para adoção e que tiveram em total plenitude o direito de adotarem, o direito de acolherem e o direito de serem cidadãos que seguiram a legislação. Como eu disse no início, eu não estou aqui para julgar quem realiza de qualquer forma a adoção. Seja ela a adoção a brasileira, que não encontra respaldo e pode configurar, inclusive, crime, quando se registra filho alheio como próprio, previsto no Código Penal, no artigo 242, como também quando se registra como pai, filho que não é seu. Mas são tantas histórias que eu não estou nunca para julgar nessas situações. Só estou aqui falando das situações. Nós temos também a questão da adoção in tuit personam, que a mãe entrega para um casal, ou entrega para uma pessoa determinada, uma mulher ou um homem, né? Um casal, seja ele de homens, ou um casal, seja ele de homem e mulher, ou um casal de mulheres. E eu estou aqui também para respeitar a adoção, seja ela da forma que for, né? É uma situação que deve ter muita atenção, porque eu tenho observado no dia a dia do juizado que essas entregas acontecem das formas mais estranhas e diversas possíveis, inclusive colocando em risco real as crianças. E eu entendo que aquele que quer adotar deve confiar e deve seguir a fila, porque se ela for feita da forma correta, a mãe tiver o acolhimento legal, tiver o acolhimento na maternidade, for encaminhada ao juizado, fizer a entrega da forma correta, nós teremos sim o andamento dessa fila de adoção. Agora, o que muitas vezes também observamos é que esta realização do sonho da paternidade, o sonho da maternidade, de completar a família com a chegada de uma criança, muitas vezes se quer o ideal.
uma criança de tenra idade, criança pequena, o bebê, o bebê do sexo feminino, o bebê que seja branco, né? Então, essas questões é que precisam ser trabalhadas pelo casal ou pela pessoa que quer adotar, né? É muito importante que se realize o sonho da adoção, se realize o sonho de ser pai, se realize o sonho de ser mãe, mas que também tenha o coração aberto. Há algum tempo, um casal de amigos meus, de outro estado, começaram a falar comigo sobre adoção. E, por coincidência, eles me falaram, né, como é que eles queriam, pareceu que queriam ir na prateleira pegar. Eu quero dessa forma, quero um Guaraná, né? Eu quero um refrigerante que seja Guaraná, que seja light, que não tenha açúcar, que tenha a tampa assim, assim, assim. Eles foram falando, falando, falando e eu ouvi. E por uma dessas coincidências da vida, eu tinha assistido um filme que me emocionou muito, né? 3 crianças, cada uma com uma idade diferente, e o casal queria adotar, e essas 3 crianças entraram na vida desse casal, geraram um caos total na vida do casal, e a adolescente, a mais velha, não queria de forma alguma ser adotada por esse casal. Pediu para voltar para a mãe, ela voltou para a mãe com os irmãos, a mãe não se ajustava de jeito algum e eles acabaram, o casal se desesperou quando perdeu a guarda dessas 3 crianças, quando elas voltaram para a mãe biológica, e no final eles acabaram retornando para esse casal. É uma história muito bonita, e eu sou péssimo de lembrar nome de filme, estou, né? Aqui tentando lembrar para falar, E eu já mas, ia perguntar o nome do né, filme. eu vou ficar devendo e vou falar para a Kalina depois o nome do Eu acho filme que para... de repente família. Como? De repente uma família. De De repente, repente uma uma família. família. Exatamente. É um dos filmes, eu digo que é um dos filmes da minha vida, junto com Ghost e The Time of My Life. São filmes assim que eu gravei para o resto da minha vida. E eu não gravo o nome do filme, mas esse, de repente, uma família é fantástico para se quebrar as barreiras para a adoção tardia. É muito importante que nós tenhamos o coração aberto para as pessoas que passaram da faixa, digamos, nobre de adoção, das crianças que passaram da faixa nobre de adoção. Isso é muito importante. Então, basicamente, seria essa uma conversa que queria ter com os senhores antes de pedir a exibição dos slides e me apresentar, porque a sociedade civil organizada merece a atenção de quem trabalha no serviço público, né? Eu que trabalho com um serviço tão especial, tão sensível, né? No dia a dia das adoções, eu faço perguntas que são muito fortes, né? Mas também tenho um coração bom, me emociono muito quando vejo o desfecho das adoções, quando vejo muitas vezes crianças que estão longe dos pais biológicos, da família natural, pelas diversas situações de negligência ou de maus tratos, e que depois essa estrutura, pelo apoio dos CRAS, CREAS, as famílias conseguem serem ajustadas para ter seus filhos de volta, né?
e a importância do amor no dia a dia das crianças que estão acolhidas. Por mais que os cuidadores e a equipe interprofissional das entidades de acolhimento façam por essas crianças, nada substitui o carinho e o amor da família natural ou família substituta. Nada. Eu tive, na minha juventude, a experiência de acompanhar uma família que tinha uma criança e depois uma jovem que era adotada, via o amor e o respeito e o carinho que a família tratava a todos os filhos, e essas situações foram forjando a minha vida. Convivi com pessoas com deficiência desde a minha juventude, né? Os idosos sempre fizeram parte da minha vida, quer seja por conta de minha avó e meu avô, minha avó paterna e meu avô materno, e outros parentes idosos, né? E a questão do negro no dia a dia, que permeia a minha vida, quer seja pela minha origem e quer seja pela minha luta pela redução das desigualdades no país. Então, eu me coloco sempre à disposição dos senhores. No final do slide tem o e-mail não sei se eu coloquei o e-mail, mas eu posso colocar no chat o e-mail meu e-mail pessoal, se desejarem falar alguma coisa diretamente comigo, se desejarem marcar para conversar comigo individualmente, podem passar um e-mail, e eu marco o dia e horário e mando o link para atender as pessoas. Isso é muito importante, mostrar que existe esse canal de conversar dúvidas, conversar sobre qualquer tema relacionado à infância e adolescência que esteja dentro das minhas atribuições. E é isso. Peço que coloquemos os slides e estou sempre à disposição dos senhores. Obrigada. E a nós do Acalanto ficamos muito felizes em saber que o senhor é vocacionado nessa causa, que o senhor já tem uma experiência também com violência, maus tratos, porque quando se trabalha com conselho tutelar, a gente sabe que essa realidade também é a vivência deles, né? O Acalanto faz parte, tem cadeira lá no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente aqui em Aracaju, Sergipe. Depois eu vou até conversar um pouquinho com o senhor sobre um caso que aconteceu, já que o senhor tem experiência sobre conselho tutelar. Mas vamos lá, eu já abri aqui os seus slides, eu vou compartilhar a minha tela, tá, pessoal? Se vocês não visualizarem, vocês me falem. Estão conseguindo visualizar? Eu vou colocar aqui em modo apresentação. Bom, eu estava agradecendo aqui, cumprimentando a todos no chat e agradecendo por a Alexandra, vou dizer que eu estou mais novo, porque ganhei um dia, né? Isso é muito bom. Bom, fechar o chat aqui. Entrega consciente para adoção. Pode passar, por favor. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da Infância e Adolescente. É isso que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pode passar, por favor? Com a difícil decisão tomada, o primeiro passo da gestante é procurar o Conselho Tutelar
a Vara da Infância e Juventude ou o Ministério Público para manifestar sua vontade de entregar seu filho para adoção. Pode passar, por favor. Além desta opção, existe a possibilidade de a gestante também falar para o médico, para a equipe do hospital, né, e o Conselho Tutelar será acionado para poder adotar as providências em caso do desejo da mãe de entregar a criança. Pode passar, por favor? Um dos pontos que nos preocupa muito é, primeiro, a vontade da mãe de entregar a criança para adoção jamais deve ser motivo de reprimenda, motivo de crítica. Muitas vezes é um gesto de amor maior ainda, quando a mãe não tem uma estrutura psicológica, uma estrutura de vida para criar o filho e toma essa atitude. Deve ser motivo de acolhimento, motivo de carinho, de respeito, né? E é muito importante que a mãe saiba que não vai responder por abandono ou por qualquer tipo de crime se resolver entregar a criança no juizado da infância e da adolescência, se chamar o Conselho Tutelar ou procurar o Ministério Público e disser que quer entregar a criança para adoção. É motivo de respeito e motivo de garantir todo o acolhimento que essa mãe precisa no momento deste, né? Isso é muito importante divulgar, porque observamos de vez em quando crianças serem descartadas em saco de lixo, criança ser descartada embaixo do viaduto, crianças que são largadas muitas vezes em esquinas, em locais ermos, e aí sim colocadas em situação de risco, quando na realidade existe o juizado da infância e adolescência para receber com a equipe interprofissional do juizado esta mãe para fazer uma entrega de forma segura e tranquila daquela criança. É muito melhor que a mãe seja encaminhada ao juizado do que fazer, não tem outra palavra, o descarte, como nós já tivemos várias notícias, e que por obra das forças superiores, de cada uma religião, de Deus, de quem professa a crença em Deus, essa criança não morreu, né? Mas muitas vezes o destino é muito cruel com um ser que vem ao mundo e é largado em qualquer canto, com o receio de ser punido por entregar a criança da forma correta. Então, é importante esse esclarecimento educativo para as pessoas de que a entrega no juizado não vai ser criminalizada e nem motivo de crítica para aquela mãe que resolve entregar o seu filho para adoção. Pode passar, por favor? Pode passar, por favor? Exatamente. Então, esse procedimento é aberto, né, quando há a entrega da criança e é colhida a manifestação da mãe se quer entregar e, posteriormente, é também colhido o depoimento dela perante o juiz e o promotor para que ratifique se realmente quer entregar essa criança para adoção. Pode passar, por favor? Pode passar mais uma vez. Aí eu falei há pouco sobre a questão da audiência, onde a mãe é ouvida novamente sobre a vontade ou não de entregar a criança para adoção. Se o pai é identificado, ele também é convidado para a audiência para dizer se reconhece ou não a criança. Pode passar, por favor? Esse caso é quando a mãe, antes de ter o filho, informa que deseja disponibilizar a criança para adoção, é comunicado ao hospital, e assim que a criança nasce, é comunicado ao juízo,
e essa criança é acolhida numa entidade de acolhimento. E digo aos senhores, não se demora para marcar a audiência de entrega da criança quando acontece esse tipo de situação, da mãe entregar a criança para adoção, se não for marcada a audiência no mesmo, na mesma semana, logo na terça-feira seguinte é marcada a, a audiência para entrega ao casal que está na fila da adoção, o primeiro da fila, se não o primeiro da fila não desejar, é chamado o seguinte, e assim sucessivamente. Mas tem sido muito rápida a marcação de audiência de entrega de crianças disponíveis para adoção. Pode passar, por favor. Pode passar, já falei também sobre esse. Sobre o chamado da família substituta, também acabei de falar. Pode passar. Bom, feita a entrega, é instaurado também o procedimento, o Ministério Público sempre entra com a ação de destituição do poder familiar, né, garantido a ampla defesa e o contraditório naquelas situações em que não há entrega voluntária da criança para adoção. Nós entramos com a ação de destituição do poder familiar e, citada a mãe, garantida a ampla defesa e o contraditório, né, naqueles casos em que a situação de risco é comprovada, nós pugnamos pela destituição do poder familiar. Pode passar, por favor? Pode passar também. Isso aí também, quando é da entrega voluntária, que sempre é dito para a mãe que a família natural é a regra, que pobreza não é motivo para retirar a criança da família, e quando a mãe pode desistir antes do final do processo de entrega a qualquer tempo, mas feita a ratificação da entrega para adoção, é chamada a primeira família da fila dos que estão habilitados para adoção, que se passaram pelo curso de adoção, inclusive pelas palestras que a Acalanto disponibiliza, né? A orientação também às famílias que procurem acompanhar as associações que tratam de adoção para terem conhecimento, troca de experiências. Pode passar, por favor? Pode passar, por favor? Bom, esse é slides que estão disponíveis na internet, dessa conscientização que ainda acho que é muito, muito pouco divulgado, que entregar o filho para adoção no juizado não é crime, né? É a forma mais correta e segura para que a mãe entregue seu filho para adoção, quando é essa a vontade, e essa criança chegue para uma família substituta que foi habilitada, que teve todos os requisitos legais atendidos e possa acolher uma criança com responsabilidade para fazer parte da família substituta. Nós também temos, por escopo no dia a dia dos processos de adoção, de perguntarmos àqueles que desejam adotar se estão cientes de que a adoção é irrevogável e irretratável e que o abandono da criança adotada pode configurar crime e pode gerar uma ação de dano material e moral e ação de alimentos. Infelizmente, nós temos tido situações
em que eu tenho adentrado com ação de alimentos e ação de dano moral e material de pessoas que devolvem crianças ou geram o acolhimento de crianças e adolescentes. Nós temos sempre alertado isso, se sabe, se tem certeza que ainda é o momento de desistir da adoção, porque, infelizmente, tem pessoas que frustram a adoção, porque eu, inclusive, faço algumas perguntas. Está preparado para a criança quebrar dentro de casa aquelas coisas que você tem lá há muito tempo, ó, lá que estava lá guardado, não tinha criança dentro de casa, estava lá aquele bibelôzinho lindo lá, e a criança foi lá e quebrou, que tinha 30 anos que você guardava, adorava aquele benzinho. Está preparado para isso? Está preparado para limpar xixi e cocô, para sujar a casa, para sujar a parede? Estão preparados? Né? Essas perguntas que são importantíssimas, porque criança é criança. Criança vai quebrar, criança vai sujar, criança vai brincar. Né? Criança precisa fazer isso porque é da idade, é natural das crianças quebrarem, das crianças brincarem. Né? Eu tenho e aí lembrei agora, eu guardei um Fusca, eu gosto muito de Fusca, eu guardei um Fusca vermelho, lindo, New Beetle, que eu comprei, eu tinha há uns 6, 8 anos. E o meu segundo filho, eu guardei, se eu tivesse um filho homem, entregar para ele. E guardei quando tinha 2 anos, entreguei para ele. Com 4 dias, o Fusca estava sem as rodas, todo quebrado. Então é isso. Criança é isso, vai desmontar. Às vezes o brincar da criança é desmontar, né? E é o perfil que aquela criança vai trabalhar no futuro é de uma pessoa, né, curiosa, que vai muitas vezes desenvolver alguma habilidade que trata exatamente do montar e desmontar. Né? E quando é criança, ela vai desmontar e não vai montar o carrinho de novo. Né? Eu, eu, no início, eu fiquei um pouco triste, mas depois eu comecei a sorrir, né? Porque se eu entreguei para ele aquele bem, foi para exatamente ele aproveitar da forma que mais lhe agradava. E continua no quarto dele, aqui em casa, esse Fusca. Né? Eu vou até perguntar a ele se ele ainda quer esse Fusca, só de curiosidade, que eu não perguntei, mas ele continua lá, sem as rodas dianteiras. Né? Então, se preparar exatamente para isso. Né? Em cada fase, né, do desenvolvimento do ser humano, ele vai ter uma forma de agir. Né? Quando se adota uma criança já próxima à adolescência, ele vai ter os conflitos e vai ter os questionamentos, as discussões de um pré-adolescente. Quando se adota um adolescente, vai se ter os conflitos da idade, vai se ter a puberdade com as questões de sexualidade e as questões dos conflitos próprios do adolescente, e o casal ou a pessoa que vai adotar um adolescente tem que estar preparado para saber que vai lidar com um ser em desenvolvimento e um ser em ebulição e convivendo com um mundo de questionamentos. Então, é muito importante estar preparado para todas as fases, né? E saber o perfil das crianças que se pretende adotar. Pode passar o último slide. Entrega voluntária de filho para adoção não é crime. Isso é muito importante, né? Até o último, tem o último também, depois desse. Mais um. Entregar de forma legal é proteger. Essa é a forma que eu acho muito importante. Inclusive, essa questão
entrega direta, que parece não gerar consequências. Eu tenho visto processos dificílimos de crianças que já estão há algum tempo nesse tipo de adoção irregular, de fato, e quando chega ao questionamento de direito, nós ficamos numa situação muito difícil de como regularizar essas situações, porque 2 mais 2 na adoção não dá 4 de jeito nenhum. Cada caso é um caso. Muito obrigado, estou sempre à disposição e agradeço imensamente o convite, agradeço imensamente e, em especial, a Kalina Fernandes pelo convite e agradeço a Acalanto pelo espaço. Obrigado. Virei sua fã, não tem nem o que falar, porque suas palavras realmente são a pura realidade e mostra realmente que o senhor é muito muito correto, né? Muito dedicado à causa. Gente, tudo que ele falou aqui é extremamente importante, extremamente importante. Desde as primeiras palavras do Dr. Luiz Fausto, quando ele falou sobre as adoções maiores, a importância, porque não é o grupo, não é a idade, né, predileta da maioria dos pretendentes, mas a gente sabe que acontece adoções lindas de adolescentes, de grupos de irmãos, adoções com crianças deficientes, mas é preciso, para tudo isso, é preciso estarmos preparados, né? A gente, para ser pai, para ser mãe, é preciso estarmos preparados, principalmente de crianças maiores, de crianças que têm um histórico, têm uma história aí por trás de abandono. Então, o problema das devoluções é muito sério, é muito grave, porque não é sério para você, você vai devolver e seguir sua vida, mas aquele trauma que você causa àquela criança e adolescente, aquilo ali fica para sempre na vida dele. O Acalanto Sergipe fala muito e bate muito nessa tecla. Nós temos hoje grupo de pós-adoção acompanhado com psicólogo, porque a gente justamente quer trabalhar essas famílias, esse pós-adoção do Acalanto é de crianças maiores, certo? Porque nós não podemos permitir que essas crianças mais uma vez seja abandonada, mais uma vez seja devolvida. Então, aqueles pais que adotam crianças maiores, eles sim têm que ter responsabilidade da vida e do que ele está fazendo naquele momento, porque é muito importante que essa criança não seja mais uma vez abandonada. Então, o Acalanto, doutor Fausto, eu não sei se já foi passado para o senhor o nosso relatório das nossas atividades, mas nós trabalhamos com grupos de pretendentes, ou seja, aquelas pessoas que estão na espera pela adoção. Trabalhamos com o pós-adoção e estamos constantemente dando suporte de informação e acolhimento para aquelas pessoas que desejam se informar e se preparar, porque é muito importante. Mal sabe qualquer pai ou mãe, mesmo de filho biológico, como seria mais fácil se a gente estudasse e se preparasse um pouquinho mais sobre a criação dos filhos, independente de ser adotado ou não. Mas, né, por ser adotado e principalmente por ser adoções de crianças maiores, é preciso ter um preparo muito maior. Então, aqueles que desejam ampliar o seu perfil, por favor, procurem o Acalanto, procurem se inserir em grupos de pós-adoção e se informar, porque é muito importante que essas devoluções. E quanto à criminalização que o doutor falou, também é muito importante a gente falar para a sociedade que você não pode colocar pegar uma criança numa maternidade, botar aí no cartório e botar no seu nome, porque aquela criança não nasceu de você.
Como é que você vai dizer que aquela criança nasceu de você, tem o seu sangue, tem o seu nome, o seu sobrenome, se não é sua, se não veio de você? Isso é crime, tá? E tem as penalidades, como o doutor Luiz Fausto falou. E a Mas vamos lá. história, e a história, Érica, me permita, Sim. depois cobra. Cobra. Depois cobra. A criança tem o direito de saber a sua história, né? E Isso. a família precisa, né, saber que tem que contar com a retaguarda de um psicólogo, de alguém que oriente como contar essa história, né? Isso. E A como é que gente. vai contar uma história que começou errado? Pois é, no Acalanto, a gente fala esse momento, doutor Fausto, de revelação. E, obviamente, esse momento de revelação, a minha, né, eu comecei a tratar bem cedo com ela, ela, obviamente, é mais fácil quando você faz tudo corretinho, tudo direitinho, é fácil explicar para ela, né? Mas é como o senhor diz, e quando a história vem errada, vem torta? E quando aquela criança foi registrada no seu nome sem ser sua, né? Como é que você vai explicar isso? E a vida dá voltas e ela vai trazer. Parece aquelas histórias de novela, né? Aparece um tipo sanguíneo, uma doença, uma transfusão, de repente, quando viu você tá ali numa saia justa, tendo que contar a história. E aí, como é que funciona, né? Então, a verdade é muito importante. Fazer tudo da forma mais correta é muito importante. A gente sabe que demora a fila da adoção? Sim, demora. Né? Eu passei 8 anos na fila. Muitos passam vários anos. Mas o seu momento vai chegar. Vamos fazer tudo certinho, tudo corretinho. Doutor Fausto, a gente já viu que ele é aberto a dúvidas, então a gente pode procurá-lo. E voltando aqui ao tema, doutor, eu já vi que tem aqui algumas perguntas e sugestões bem pertinentes com relação à entrega legal, viu? Tem um Rodolfo aqui que fez umas perguntas bem interessantes no chat. Eu vou fazê-las e o senhor vai respondendo, tá ok? O senhor está com o áudio desligado, a gente não está escutando. Eu vou desligar o meu, o senhor habilita o seu áudio para a gente responder. Pronto. Eu não estava conseguindo acompanhar, falar e acompanhar o chat, mas pode fazer as perguntas que eu estou à disposição. Pronto. Deixa eu só pegar aqui. Eu vou começar com essa última aqui, que já é pelo comecinho. Normalmente, quanto tempo dura o processo de habilitação? A Olha, Jandira está perguntando. eu acredito que nesse tempo de pandemia, a habilitação tem sido muito rápida aqui em Sergipe, porque os cursos têm sido ministrados de forma online e depois que se faz o curso que é obrigatório e apresentando os documentos que são exigidos, não vejo mais do que 60 dias ou 30 dias, porque feito o curso, não tem mais nenhum obstáculo para que aquela pessoa, tendo o parecer do núcleo técnico favorável, deixe de estar na fila de adoção. Então, feito o pedido de habilitação, juntado, documento de identificação, comprovante de endereço, profissão, né, os antecedentes, e passado pelo NUTEC, núcleo técnico, e feito o curso de habilitação, e sendo favorável pelo NUTEC a habilitação, o Ministério Público se posiciona favorável de imediato, né, e o magistrado ou a magistrada profere uma decisão, incluindo ou não os habilitantes na lista de adoção. Volto a dizer, é importantíssimo a frequência ao curso de habilitação e a manifestação favorável
do NUTEC, que vai analisar uma série de fatores para, então, proferir o seu parecer favorável ou não à habilitação de quem deseja figurar na lista para adoção. Obrigada, doutor Fausto. Só corrigindo aqui, quem fez essa pergunta foi a Raíssa. A Jandira, ela fez uma outra pergunta, mas só reforçando aqui a resposta do doutor, o que talvez possa demorar um pouquinho mais, gente, são justamente essas visitas, essas entrevistas, devido à pandemia, né? Tem que ter todo um cuidado para se fazer essas visitas da equipe técnica e essas E nós estamos realmente num entrevistas. momento difícil agora, né? Pois é, ainda mais agora que aumentou tudo de novo, né? Não tem leito, enfim. Mas, após, como o doutor Fausto falou, após o curso, né? Então, aí a parte de aval, de sentença, aí é mais rápido. Já a Jandira, ela perguntou, a adoção para crianças a partir de 4 anos é um processo tão demorado quanto de crianças menores? Olha, o principal, teve uma pessoa que, acho que foi a doutora Lilinga, que certa feita me disse, a pessoa espera muitas vezes, né? Geralmente são 9 meses para uma gestação, né? Então, eu costumo dizer que a adoção, o processo, leva o tempo necessário para que aquela gestação chegue a termo e se chegue a um final com responsabilidade e que se tem uma decisão correta, que aquela adoção, aquele processo deve ser deferido, deve ser procedente, porque é o melhor para a criança. Não dá para se fazer a adoção de forma assodada para depois ser frustrante para a criança, para o adolescente e, com certeza, para a família que desejava adotar, né? A frustração da família é importante, mas a frustração de uma criança é terrível, é muito triste. Já vi situações de se devolver criança, de se devolver um jovem que passou 6, 8 anos com a família e, de repente, se devolve, né? O ser humano tem várias falhas, né? Quem é que pode dizer que não tem algum defeito, né? Quem é que nasceu perfeito? Infelizmente, a gente cria certos perfis de ser humanos que nós queremos. E aí, quando muitas vezes pega uma criança pequena e no caminho, né, que vai crescer, né, do seu desenvolvimento, essa criança desenvolve uma síndrome, desenvolve um problema de saúde, né, e aí, muitas vezes, quando acontece isso, quer se devolver a criança. Infelizmente, é isso. Se a criança apresentar qualquer tipo de, entre aspas, problema, não me adaptei, não quero, vou devolver. E é por isso que eu fiz o alerta do que nós temos agora, por regra, entrar com ação de alimentos e ação de reparação de dano material e moral em prol daquela criança. Porque, infelizmente, parece que não é uma regra, mas não tem sido raro situações em que se pega uma criança, se adota uma criança, e quando há um mínimo problema, quer se devolver essa criança, como se fosse um carro que você pega ou um celular que você compra, né, pega na concessionária, não, vou trocar, não gostei dessa cor, não, vou trocar por um amarelo, vou trocar por um azul, né, e essa situação traz uma consequência muito grande. Então, o prazo que um processo de adoção deve levar é o prazo para que se aufira o que é o melhor para a criança. Isso mesmo. Vamos lá.
aqui as perguntas. Inclusive, a gente falando no caso de devolução, de adoção de crianças maiores, a história da Raquel Baltazar, que está aqui no chat, ela falou o seguinte: ela é natural de Pernambuco, porém está no estado do Espírito Santo há 25 anos. Sou mãe através de adoção há 6 anos de 4 filhos que nasceram para mim aos 10, 7, 4 e 2 anos. Ou seja, um belo dia me tornei mãe de 4. Parabéns, Raquel. De encarar, viu? Não é todo mundo que tem essa coragem, não, de encarar 4 de uma vez. Mas, parabéns, você já está há 6 anos com seus filhos. Eu até mandei uma mensagem aí para você no chat, dê uma olhadinha, tá bom? Vamos lá. Eu vi, não tem muito a ver com adoção, mas eu vi como o amor de pai, o amor de família, ele surge quando menos se espera. Uma história de um tio que, de repente, ele se viu com 4 crianças. O pai das crianças tinha sofrido um acidente de trânsito e morrido em dezembro de 2020, e agora, no primeiro trimestre, a mãe morreu de Covid. E esse tio, que não... Acho que, pelo que eu vi, ele era solteiro e ele tem uma filha e tinha programado com a esposa de ter um filho só. E, de repente, esse tio está fazendo o papel de pai de mais 4 crianças. E ele disse que ele reúne tanta força para cuidar dos sobrinhos e da filha que, às vezes, quando ele sai, do nada ele começa a chorar. Porque é uma situação um clique tão forte na vida dele que um choque, né? Então, eu tenho pensado muito como é que vão ser os órfãos, né, dessa situação que nós estamos passando, que atinge todas as classes sociais. Verdade. Está sendo uma loteria do desastre, né? Infelizmente, é uma coisa que está sendo muito difícil, e eu fiquei impressionado com essa situação que esse cidadão narrou, né? E queria aqui parabenizar a senhora Raquel Baltazar, né? É um exemplo de que abre o coração, independente do sonho próprio, né? Ela sonhou com a família e abraçou os filhos que fazem parte dela por amor, independente da idade que chegaram para ela, né? Isso mesmo. Joelma, queria agradecer aqui a presença de Joelma, ela é da equipe técnica também. Se não me engano, ela é assistente social das Casas Lares. Não é isso, Joelma? Cumprimento a Joelma. Ela participa muito das audiências concentradas. Eu conheci na época das audiências concentradas, lá na 16ª Vara. Joelma, coloquei uma perguntinha aí para você no chat, depois você dá uma olhada, tá? Vamos lá. O Rodolfo, ele fez o seguinte... Boa tarde, tudo bem, doutor Fausto? Boa tarde, Joelma, tudo bem? Doutor Fausto, fico muito feliz. Desculpe aí interpelar, tá, Érica? Fico muito feliz com esse comprometimento do senhor, né? Chegou um momento e logo depois também veio a pandemia, né? Então, estamos passando aí juntos, né? Enquanto profissionais comprometidos que somos pelo direito de convivência, né, comunitária e familiar de crianças e adolescentes. E, assim, eu fico muito feliz porque, e foi bom o doutor ter frisado essa questão do cuidado, né, de como se fazer essa adoção, se existem todos os meios legais para se evitar, né, justamente se fazer a brasileira, né, não a dita, né, a brasileira. Eu passei por uma situação que, ainda trabalhando em Aracaju, mas não aí, não tem a ver com Aracaju em si, não. Mas eu vim para um município que eu precisei reabrir, junto com a gestão, o serviço, né? E o serviço era de casa lá. Então, entrou uma criança muito pequena, ainda bebê, né? E com 2 meses, essa criança, eu já fui avisada assim,
chegou e pegaram a criança, né, com ordem. E, infelizmente, no interior, me parece muito que a sensação que eu tenho, porque eu já trabalhei nos interiores, é que promotor é quem manda mais do que o juiz, sabe? É como se determinasse as coisas, né? Ele não sugere, ele não pede, é como se determinasse. E aí, o que eu fiz? Fiz o que cabia a mim enquanto coordenadora naquele momento. Fiz um relatório, tal, todo fundamentado, né? Questionando essa guarda, né? Para quem tinha sido essa guarda, porque nos autos não tinha todo o processo da adoção, certo? Todo aquele protocolo que a gente já sabe, né? Todos que estão aqui presentes já conhecem. Então, não tinha. Falei diretamente com o juiz, questionei com ele sobre isso, levei o relatório, entreguei a assessoria, deram o recebido. Só que isso veio para mim depois de uma forma muito coercitiva, sabe? As atitudes. Porque era um advogado naquele momento, junto com a esposa, a criança pequena, acho que tinha 4 meses a menina, e a situação começou a ficar muito difícil, a relação, sabe? Enquanto coordenadora aqui em um município que não é, friso mais uma vez, não foi em Aracaju, tá? Foi o serviço que eu vi reabrir no interior, dava suporte, trabalhava nos 2 locais. E começou a me receber de uma forma muito, até indelicada só não, muito mal educada, sabe? Passei a ser recebida de uma forma muito coercitiva no fórum. E aí, em um dado momento, eu pedi para que pudesse falar com o juiz, diretamente com ele. E assim, eu passei por uma situação que também eu nunca tinha passado. Eu conversei na sala, levei, questionei. E aí ele fez assim, olha, eu até li lá um papel que você deixou aí. Mas já conversei, já está nos autos, todo o processo já está tudo ok. E desde esse dia, assim, foi muito complicado trabalhar. E a partir desse momento eu vi a contribuição que eu já tinha dado, né? Até hoje a casa lá está aberta, a casa lá é regional, está aberta, mas foi algo que eu presenciei, que nunca tinha presenciado aí em Aracaju. Né? E fiquei muito triste. Com a situação, né? Uma das coisas que eu primava nas 2 entidades de acolhimento que eu tive a oportunidade de ajudar, porque Socorro, antigamente, quando eu estava em Socorro, que comecei o trabalho, as crianças de Socorro vinham para Aracaju para serem acolhidas, porque não tinha nenhuma estrutura. E nós conseguimos organizar 2 entidades de acolhimento em Nossa Senhora do Socorro, e eu não mando em nada. Né? Como eu disse, ninguém consegue fazer uma mão para pegar as coisas, precisa da força da outra para ajudar. Então, eu sempre primei pela colaboração com os órgãos que me cercavam. Então, nós conseguimos essas 2 casas de acolhimento lá em Nossa Senhora do Socorro, as 2 entidades de acolhimento, e nas reuniões eu sempre falava, aqui nós vamos seguir rigorosamente o que diz a lei e a ordem a ordem de habilitados para adoção. Sempre foi assim em Nossa Senhora do Socorro. Né? Eu trabalhei muito tempo com a doutora Angélica Franco, né, na infância, e depois com o doutor Paulo César Cavalcante, que hoje continua sendo juiz de lá, de Nossa Senhora do Socorro, e nós primávamos por seguir a ordem dos habilitados para adoção. Tive, inclusive, experiências muito difíceis em relação a pessoa chegar. Doutor, eu recebi essa criança aqui que me entregaram. E eu dizer, olha, não vai poder ficar com ela. Ela vai ter que ir para o acolhimento e vai chamar a família que está habilitada para adoção. Né? E ter essa postura, e quando o casal saía, muitas vezes muito arrasado e muito triste, eu ia também chorar, porque não é fácil. Eu sou de carne e osso, né? E os sentimentos e as dores das outras pessoas nos machucam também. Mas se a gente não seguir o que diz o ordenamento jurídico,
nós vamos ter um comércio de crianças. E não é isso que o Estatuto da Criança e Adolescente prevê, né? É por isso que existem esses regramentos, exatamente para Exato, por que isso que eu estou se muito siga, feliz, doutor, esse olhar. né? Eu agradeço, Joelma, a sua fala. Estou sempre à disposição lá. Obrigada, Joelma, obrigada pela resposta. Vamos É lá, isso, doutor, foi continuar. para reforçar justamente esse olhar que o senhor teve de ter a cautela, o cuidado, né? Estou à Tá bem, disposição. querido. Obrigada também. Qualquer dúvida, qualquer comunicação, Joelma, estou sempre às ordens, viu? E qualquer alerta também. Vamos lá, inclusive falando sobre isso, da entrega legal, o Rodolfo até falou aqui que essa ação deveria ser amplamente divulgada nos meios de comunicação, TV, escola, outras pessoas também deram aqui sugestão. Rodolfo e outras pessoas que comentaram aqui sobre a entrega legal, né, em ser divulgada, a gente queria informar que o Acalanto Sergipe, junto com o Ministério Público, nós estamos fazendo um projeto que é chamado Entrega Legal, que é justamente isso, é informar em hospitais, em escolas, enfim, nos CREs, nos CRAs, nos conselhos tutelares, em toda a comunidade como um todo, que essa entrega não é crime. Então, a gente está fazendo um trabalho e uma cartilha e um material bem interessante. Em breve, Aracaju vai ter esse material junto com o Ministério Público e vai ser maravilhoso, certo? Eu só queria acrescentar uma coisa. Quando eu estava em Nossa Senhora do Socorro, eu até falei para a Kalina isso. O que eu mais sentia dificuldade era de ter um acalanto lá. Eu dizia, meu Deus, poxa, só tem Aracaju, né? E Kalina me disse que o Acalanto Sergipe está se embreando pelo estado de Sergipe, tendo pessoas que estão fazendo parte. Isso é muito bom, porque eu sentia a dificuldade da participação da sociedade civil organizada no que diz respeito à infância e adolescência em Nossa Senhora do Socorro. E aí ela me falou, agora nós temos em Socorro. Eu digo, depois que eu saí, né? É uma coisa muito boa, que bom. A gente, inclusive, fomos convidados a participar das audiências concentradas de alguns interiores, e Socorro foi um deles, que vai ter agora. Doutor Paulo é muito humano. Isso. E é bem interessante. Mas vamos lá, porque tem um monte de pergunta aqui. A mãe pode desistir da entrega da criança até que ponto do processo de adoção? Por exemplo, quando uma criança já está em processo de conhecer a família adotiva, a mãe ainda pode voltar atrás? A mãe biológica? Bom, se já estiver em processo de adoção, a regra é porque já teve o poder familiar destituído, né? Então, já não aconteceria isso. O que muitas vezes nós temos, em algumas situações, acontecido olha, essa criança vai ser entregue num processo de guarda provisória, mas existe um processo, uma ação de destituição do poder familiar ainda em acompanhamento. E a família é alertada disto, né? E muitas vezes, a maioria das vezes, não tem tido outro final, senão a destituição do poder familiar e depois a confirmação do casal entrar com ação de adoção e confirmar a guarda como um passo para a adoção, né? Então, tem sido nesse sentido que nós temos visto. Mas, para a adoção, pressupõe que já se tenha ou a manifestação volitiva da mãe e do pai, eventualmente, que disponibiliza a criança para adoção, e aí se destitui o poder pela vontade do pai e da mãe, ou a destituição já concluída num processo que foi julgado procedente, a ação de destituição com trânsito julgado, ou seja, não cabe recurso.
Isso mesmo. E aí é onde entra o risco de se fazer uma adoção intuito persona, que a gente chama de adoção direta, porque até o final do processo, ou seja, até bater lá o martelinho de sentença, essa mãe biológica pode desistir, a criança pode voltar para a família biológica e você vai ficar sem o seu filho, digamos, né, que está com você já há algum tempo. Então, Ou até para a família extensa, né? Isso, ou até ir Para para a uma família avó, para alguém extensa. que não sabia, e quando descobriu, que é o neto, que é o sobrinho, e aí? A gente sabe que acontece. Esses dramas acontecem. A gente sabe que acontece, a gente sabe que existe adoções intuito persona, a pessoa tenta procurar a justiça e se regularizar, mas o problema são os riscos tanto para a criança, porque vai gerar um vínculo, a criança gera um vínculo afetivo com essa família e depois a retirada, como também para os pais, né, que já está ali afetivamente vinculado à criança e de repente também a retirada deles. A gente Teve viu uma aí situação que inúmeros foi casos no pública. Instagram, e isso, o caso Vivi, que está rolando agora, e outros casos de Fortaleza que teve, e enfim, sempre aparece aí problemas bem sérios que causam transtornos Marcas e e sofrimentos para todos. para todos, isso mesmo. E aí a gente, obviamente, vai ter que seguir e proteger o lado mais fraco, que é o lado da criança. Então, a gente tem que verificar o melhor interesse da criança e do adolescente, que é o lado mais frágil. É ele quem vai sofrer mais e quem vai levar essa sequela para o resto da vida. É muito complicado, é muito. Não é que não aconteça, né? Não é crime como a adoção. Sim, eu não sei, doutor, desculpa, eu estou falando isso, mas assim, como a adoção brasileira que passam para gente, porque você vai lá no cartório e bota no seu nome, isso é crime mesmo, previsto em código, né? Exatamente, no 242 do Isso. Código Penal. Mas é muito arriscado, então por isso que a gente fala sempre, quando procuram o acalanto para saber sobre a adoção intuito persona. Mas vamos lá. Com respeito ao comprovante, existe uma renda mínima solicitada? Não, não, não. A questão da, de renda não é avaliado o valor que o casal ofere para poder se habilitar para adoção, né? Se não é motivo para tirar de uma família a pobreza, então por que o casal que tem renda humilde não pode adotar uma criança? Não vejo motivo para impedir a adoção, porque o casal não é rico. Gente, quantos de nós não crescemos em famílias humildes e nem por isso a gente não teve amor, né? Não teve o mínimo de dignidade, de cuidado. Eu mesma vim de uma família muito humilde e nem por isso minha mãe deixava de me dar carinho e cuidar de mim e me proteger. Então, pobreza não é requisito para se retirar ou não adotar uma criança, né? Tem todo aí um histórico de, obviamente, a mãe tem que cuidar, tem que proteger, tem que dar a vacina, tem que levar para a escola, tem que levar para o médico. Isso é que pode causar, obviamente, a retirada da criança de uma família, E o né? Estado deve dar suporte para essas famílias, Sim, né? sim, sim. Hoje já é uma questão já Ah, meu, pacificada que o se Estado eu tem que dar fosse suporte às famílias. Se eu fosse contar as histórias que eu aprontava no interior, de andar de pé descalço no meio da terra, meu Deus do céu. Hoje era capaz de tirar, porque era uma vida muito boa, mas assim, eu fui repleta, preenchida com muito amor. Então, isso não é requisito. Mas vamos lá. E, doutor, uma pergunta. Essa aí é uma pergunta de um pretendente que procurou o acalanto. Ele quer saber o seguinte: ele tem o RG dele do Rio de Janeiro, a esposa tem o RG de Minas Gerais, eles se casaram, moram em Aracaju, ó Balai de Gato. Moram em Aracaju e pretendem tirar o antecedente criminal. Como é que eles fazem para retirar esse antecedente criminal aqui em Sergipe se o RG de nenhum dos dois é daqui? Como é que funciona, se eu saberia? Eu vou dizer o que é que pode acontecer. Eu pedi que junte os antecedentes
dos estados de origem dele. Né? Entendi. Eles podem, inclusive, juntar os daqui, mas eu pedi também os dos locais de origem deles. Né? Isso é uma situação que pode acontecer. Ótimo. Pronto, já vou passar para ele. Ele acho que ele não está aqui, mas eu passo para ele. Outra pergunta aqui que a Cláudia está fazendo é: se é tão rápido, por que os abrigos sempre estão cheios? Existe a regra. Qual é a regra? Primeiro, a família natural. Segundo, não se retira as crianças, né, de um dia para a noite das famílias, porque está no acolhimento, não significa que está disponível para adoção, não significa que o processo de destituição do poder familiar já se findou, né? E aí, necessário que a ampla defesa, o contraditório, citar os pais, né, dar o prazo legal para que eles se manifestem através de advogado e ter uma defesa, né? Depois vai se ter uma audiência de instrução para se chegar a uma sentença favorável ou uma sentença procedente ou improcedente no que diz respeito à destituição do poder familiar. E o que nós observamos, em sua maioria, é que as crianças que estão no acolhimento, elas já têm uma idade superior à idade que os casais buscam adotar. Essa é uma realidade. É como eu falei na minha peroração antes dos slides. A possibilidade de uma criança de 9, 10 anos ser adotada é infinitamente menor do que uma criança e do que um RN, do que um recém-nascido. É muito menor. E quanto maior a idade, menor a probabilidade de se conseguir uma família substituta, inclusive no que diz respeito à adoção internacional. É isso que nós estamos observando ultimamente. Quanto maior a idade, menor a chance de colocação em uma família substituta. Verdade. E vale lembrar também, gente, que é um entra e sai, é uma rotatividade, né, nas instituições de acolhimento, né? As crianças entram, depois voltam para a família de origem ou são adotadas, e aí aparecem outras crianças que tiveram seus direitos privados e aí vão para a instituição de acolhimento. Então, há uma rotatividade constante nesses abrigos, nessas instituições, certo? Aqui tem uma pergunta bem grandinha, deixa eu ver se eu consigo ler para o doutor Fausto. Doutor Fausto, é do Hélio do Valles Pereira. Doutor Fausto, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul está trabalhando com o cumprimento de sentença para os pretendentes à adoção habilitados, tendo como título a sentença de habilitação. Vai ter bolo? Para promover o procedimento de aproximação com as crianças. Só um minuto, tem da Flávia aqui, o áudio da Flávia. Flávia, se tiver bolo, eu quero um pedaço, tá? Mas eu vou desligar aqui seu áudio, só um minuto. Então, vamos lá. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul está trabalhando com cumprimento de sentença para os pretendentes à adoção habilitados, tendo como título a sentença de habilitação, para promover o procedimento de aproximação com as crianças e adolescentes aptos, para a realização da celeridade do uso do sistema do SNA. O MP é favorável ao uso desse procedimento? Olha, eu recentemente, conversando com alguém da área jurídica, estavam me falando que existem já decisões de quando se entra com pedido de guarda, entrou com pedido, já se concede a guarda provisória. O coração aperta um pouco, né? Porque a gente fica preocupado, né? A regra, eu costumo dizer, é que nós
cidadãos brasileiros somos honestos e somos corretos, né? Quando eu vejo as pessoas dizerem que nós não obedecemos regras, eu discordo. Eu vejo muito povo pegando as exceções e transformando elas como se fossem a regra. E eu vejo, vou dar um exemplo, como nós estamos vendo agora no dia a dia. Nós estamos vivendo em tempos diferentes por conta da pandemia. E a maioria de nós está obedecendo às regras sanitárias, né? Mas tem sempre aquele que bota a máscara com o nariz para fora, tem gente que bota a máscara de queixo. Eu não sei para que está usando aquilo ali, porque só pode ser porque pensa que está enganando os outros, porque o vírus não vai enganar, não é verdade? Então, esses avanços são construções que vão ser motivo de discussão jurídica e de experiência, né? Eu acho que se for como eu sempre digo, se for o melhor para as crianças, né, que é ter uma família, que é ter o aconchego de um lar, é uma tendência, né? Vai depender de como essas experiências, os resultados desses avanços. É uma coisa a se pensar. Vamos lá, vamos seguir, já está acabando, também nós temos nosso tempo, para não estender muito o tempo do Dr. Fausto. Aqui tem o Carlos Eduardo que fala, tem uma amiga que está gestante e que quer doar o bebê, como devo proceder? Bom, aí, se ela quer disponibilizar a criança para adoção, ela deve procurar o Juizado da Infância e Adolescência, que esse serviço está funcionando, né? E ela vai ser acolhida, vai passar pelo núcleo técnico, que vai dar esse suporte a ela, para que ela realmente se posicione, se quererá dar a criança para adoção, doar a criança para adoção, ou se essa decisão vai ser modificada após o nascimento. Eu já vi situações de gestantes que tinham toda a certeza que não queriam doar para adoção, e quando chegava após o nascimento, não, eu vou continuar com meu filho. Não, eu vou realmente entregar. Então, o interessante é que essa pessoa seja encaminhada ao juizado para ser acolhida, para conversar com o núcleo técnico e ela ter a certeza de qual encaminhamento ela quer trilhar. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor. Sim, pode fazer, fique à vontade. Doutor, eu queria perguntar qual é o requisito que você mais pede ao casal? Os requisitos são os que estão dentro do que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê. Primeiro, estarem habilitados. Esse é o requisito primordial, que é a habilitação. Procurar o juizado da infância e adolescência da sua cidade. Aqui em Aracaju fica ali no bairro Getúlio Vargas, de frente ao SEASA, procura o juizado, leva a documentação, carteira, o documento de identificação, o atestado de antecedentes criminais, comprovante eu estou com todo o documento. Já estou com todo o documento. Assim, eu moro em casa de aluguel, mas meu esposo não tem um trabalho fixo, eu trabalho anônima, para mim mesmo, entendeu? Aí já me disseram, que vão exigir seu trabalho, vão exigir que você trabalhe fixo, eu digo, não exige trabalho fixo, não vejo motivo para indeferimento da habilitação ter trabalho fixo. Não é motivo para indeferimento, né? E a parte o que da vai casa? Se analisar, o que pode se perguntar também não ter um imóvel próprio, não vejo também como motivo que impeça a adoção, o que impeça a habilitação para a adoção. O importante o NUTEC vai observar, né, se aquela família
ter amor, se aquela família é uma família harmônica, se aquela adoção é um ato Amor tem amor pensado. grande. Então, se a família é uma família, se o gesto de querer adotar é um gesto pensado, se é um gesto que encontra eco entre o marido e a mulher, entre os dois que formam o casal, eu não tenho nenhum tipo digamos, de obstáculo que casais do mesmo sexo adotem. Né? A minha posição é de que, se for por amor, e se for para realmente doar amor para um ser que precisa de uma família, não é a sexualidade do casal que eu vou avaliar. Então, o principal é a habilitação. Riqueza não é sinônimo de condição para adotar. Pode ter muitas famílias que tenham muito dinheiro e não tenham nem amor, nem preparo para acolher uma criança. Sim. Aí, assim, como eu trabalho anônima, eu tenho que tirar uma declaração e mostrando ali o quanto eu recebo, né, para poder enviar. Exatamente, uma declaração que desenvolve a atividade, a senhora ou o seu esposo, mas não vai se avaliar o valor que se ofere como motivo para estar ou não na fila de adoção, na fila de habilitados. Papel, entendeu? Do que eu recebo. Como é seu nome? Desculpa, porque aqui está aparecendo... Gabriela. Pronto, porque é a conta do meu esposo. Eu imaginei. Vamos lá. Gabriela, faça o favor. Eu vou colocar aqui no chat o WhatsApp do Acalanto, tá? Que aí a gente pode passar Eu estou no grupo já, do Acalanto. Pronto. Qualquer dúvida, então é só perguntar. Viu? Certo. Como ele falou, não há, né, empecilho quanto a isso, mas, obviamente, existem algumas formalidades a serem seguidas no que toca à documentação. Então... Olha, eu estou lendo aqui no chat uma informação aqui, ó, de Joelma, que em 2013 presenciou uma devolução de uma criança de 1 ano. Então, olha como é importante o que eu falei, de que a adoção deve levar, o processo de adoção deve levar o tempo que é necessário, o tempo da gestação de uma criança, né, de um processo de adoção deve ser muito criterioso, porque é muito triste a devolução de uma criança. Isso não é brincadeira. Eu queria só... Meu nome é Alexandra, desculpa, porque minha mão já está levantada há algum tempo. Alexandra, desculpa, eu não tinha visto a mãozinha. Não se preocupe, não. É porque, assim, como eu trabalho em escola, é o costume, né? Levantar a mãozinha, porque a gente fica o tempo todo. Deixa eu dizer uma coisa, só complementando mesmo. O que o senhor disse, assim, o senhor foi bem objetivo. E, assim, a cada conversa que a gente tem, a cada encontro que a gente tem, a gente vai se preparando mais para o que a gente quer. Eu ouvindo um e outro, né, naquela ansiedade toda, porque deveria ser bem mais rápido. Porque tem muita criança nos abrigos e a justiça ela é lenta. Porque nessa época de pandemia deveria ser bem mais rápido para poder colocar esses meninos cada um na sua casa. Mas, assim, hoje, depois de muito tempo, né? Assim, eu não digo muito tempo de espera, porque eu achei que meu processo ele até andou rápido demais, ou o tempo necessário. Eu acho que é primordial, é a gente não deixar o amor e ultrapassar a razão. Porque não adianta a gente... eu tenho amor demais, eu quero adotar. Será que essa pessoa que pegou essa criança de 1 ano também, na época que estava, ela também não tinha esse amor demais e quis adotar e devolveu? Então, eu acho que essa espera é para justamente isso. É para a gente ter a certeza do que a gente quer. Porque senão eles vão se tornar... Essas crianças se tornam comércio, objetos. E não é como algo que a gente compra numa loja, não deu e vai voltar.
né? Então, assim, eu trabalho com criança há 23 anos. Será que eu não tenho esse amor? Será que eu não queria passar na frente de todo mundo e dizer, doutor, eu tenho tanto amor, porque eu trabalho com criança há 23 anos, mas são crianças que ficavam comigo de 7 horas da manhã às 18 e depois cada um ia para sua casa. Eu não tinha responsabilidade, como o doutor mesmo diz, deles entrarem na minha casa, quebrar tudo, que já está tudo organizado, que já vem de um tempo, né? Então, eu o acalanto e algumas pessoas da área jurídica que eu pude conhecer nessa época que eu estou nesse processo, veio clareando cada vez mais a ideia da adoção, né? Em todos os sentidos. Então, assim, hoje eu digo assim, será que aquele é algo que a gente tem que cumprir, colocar lá no papel a idade, né, que a gente quer. Mas, com o tempo, a gente vai vendo, cada um conversando, as coisas que a gente vai passando, aí aumenta, né? Ah, não, eu vou aumentar porque vai ser mais rápido, porque quando eu aumento a idade, ao invés de eu estar vamos supor, no 17º, eu vou para 7º. Porque a minha ansiedade é tanta, porque eu quero, e assim, possa ser que mais lá na frente não seja isso realmente que a gente queira, né? Então a gente precisa esperar muito. Eles que estão aí, promotores, juízes, advogados, as pessoas que estão aí, né, à frente, assistentes sociais, eles precisam ter esse cuidado mesmo. É como o doutor mesmo diz, eles precisam ser fortes e não dizer você não vai ficar com essa criança e depois ele chorar, do que ele dizer você vai ficar pelo calor da emoção, por esse amor que a gente... Porque amor a gente pode mostrar... É muito rápido o contato que eles têm com a gente, né? Então, assim, a gente chega lá chorando, é amor, é amor. Já pensou, se todo mundo chega chorando, é amor, eles entregam a criança e depois, será que é esse amor mesmo? Então, assim, é como diz aí mesmo, não tem um tempo, vai durar 1 ano, 8 anos, 10 anos, não, vai durar o tempo necessário para que você não deixe esse amor ultrapassar a sua razão, né? Hoje, a única coisa que eu tenho, assim, que eu digo que quando eu entrei no Acalanto, é um Acalanto à espera mesmo. É uma torcida, cada obstáculo que a gente passa. A minha habilitação veio agora, então, assim, a gestação está começando agora, né? Então, assim, o que é que eu digo? O que é que eu sinto falta na questão dos abrigos, na questão da justiça em relação a essas crianças? Eu sinto falta da parte pedagógica com essas crianças, né? É a única coisa que eu sinto falta, porque são muitas crianças no abrigo e depois que eles vão para a casa de alguém, olha quanto tempo eles passaram. Eu sei que o apoio emocional é muito bom, que isso tudo é muito bom, mas assim precisa também ter o apoio pedagógico para eles. Será que não seria também bem mais fácil eles estarem conhecendo o mundo de outra forma, através da letra, de escrever seu nome, de saber ler e escrever à espera também de um pai? É a mesma coisa da gente. Hoje eu sou voluntária, está sendo tão bom eu esperar, porque eu estou ajudando. Eu às vezes dizia assim, não, quando entrar no Acalanto, logo elas vão me levar para um abrigo, então eu vou estar perto dessas crianças. E não é assim, né? Então, assim, eu pude ajudar agora na Páscoa, mas eu não vi o rosto deles, eu não sei por nome. Então, assim, só agradecimento. E, assim, a vocês que estão aí, que estão esperando, esperem mesmo. Não deixe que esse amor ultrapasse a razão, não, porque não adianta. Não adianta, porque a gente precisa ter amor? Precisa. Mas a gente precisa ter razão. Quantas mães, quantas crianças que vêm biologicamente, a gente tem tanto amor, e quando chegar depois, a gente entrega. Então, cadê aquele amor? Ele ultrapassou a razão. Entendeu? É muito... Verdade, assim, Alessandra. né? Muito importante as suas pontuações. Muito obrigada mesmo. Obrigada, doutor. E o senhor está cada dia mais novo. Obrigado.
Gente, já passou aqui um pouquinho das 5h40 já, a gente precisa encerrar, tá muito bom. Eu adorei se conversando, porque teve muita participação de vocês, foi sucesso mesmo. Mas a gente precisa liberar também o doutor Fausto. Doutor Fausto, quero lhe agradecer imensamente por estar aqui. Infelizmente, o senhor está há apenas 2 anos na 16ª vara, mas foi justamente essa pandemia para cá e a gente mal teve condições de nos conhecer, mas enfim, graças a Deus agora a gente vai seguir de mãos dadas e junto trabalhando da melhor maneira possível para essas crianças e adolescentes. Muito obrigada a Eu, todos vocês que estão aqui. eu queria agradecer a Acalanto Sergipe, agradecer a sua presidente, a Érica Fernandes, também agradecer a Kalina Fernandes, que me fez esse convite. Eu, no início, até estranhei, porque eu não tinha tido contato com a Acalanto, e fiquei muito feliz quando o Kalina entrou em contato, e eu estou sempre à disposição. Antes de encerrar, eu queria só dizer que uma das equipes de uma dessas entidades, de uma das entidades de acolhimento, disse: mas tem um menino tão maravilhoso, tão maravilhoso. Ele é estudioso, ele é educado, ele é cortês, ele é amigo, é companheiro. Ele tem, só que ele está fora da idade que as pessoas têm por ideal de receberem em seus lares. É uma pena que ele não tem nenhuma perspectiva de ser adotado. Essa é uma frase que me falaram que eu não consigo esquecer. E dois momentos de adoção que eu tenho visto e que eu espero vê-las no que eu mais gosto. A magistrada dando os parabéns para aqueles que chegaram na vez da adoção e concluíram com satisfação o processo de nascimento do amor filial. Esse é o melhor. Eu jamais quero vê-los no momento em que se pergunta: e agora que furou a fila, como é que você vai contar que você não obedeceu às regras para seus filhos? Como é que você vai explicar isso para seu filho, que você não obedeceu às regras legais? Né? Quais são os princípios que você vai passar para seus filhos? Então, essa é o meu desejo, é que eu possa dar os parabéns quando tiverem o sonho de fazerem o bem para o próximo. Muito obrigado, estou à disposição sempre. Muito obrigada, pessoal. Muito, muito, muito obrigada. E até o próximo Conversando. Doutor Luiz, quem tiver mais dúvidas, eu já coloquei várias vezes o zap do Acalanto, tá? Vai lá no chat, anota e podem tirar as dúvidas depois conosco, tá? Beijo, boa noite. Bom fim de semana. Tchau. Tchau, tchau.